Tá bom. Pessoal, não sei se o restante da turma ainda está na aula do Carlão e tudo mais. Ah, eu estou colocando aqui para gravar. A gente vai começando aqui devagarinho, né? E assim que à medida que o pessoal for chegando, a gente vai recapitulando alguma coisa e tudo mais. Mas até para não atrasar muito vocês, né? Eu sei que esse horário das 11 perverti algumas pessoas almoçam, tem outras atividades aí. Aí a gente vai começando aqui bem tranquilo e vamos acertando, né? Pessoal, e até vocês me ajudam, né, a passar isso para os colegas de vocês. Essa é a última semana do terceiro bimestre, tá? Última semana. A semana que vem a gente vai ter um pit stop, mas já é quarto bimestre, tá? E se vocês fizerem as contas aí, faltam só 9 semanas, né, para a gente terminar o nosso ano letivo de 2020. Existia uma expectativa, né, que 2021, não, muitas pessoas falam isso, não, esse ano eu não vou fazer nada, não, vou deixar para fazer 2021 normal. 2021 não deve ser normal, né, vocês devem estar acompanhando aí, como eu, né, que não tende a ser um ano onde a gente vai voltar, pelo menos da escola, a uma normalidade, né, então acho muito válido vocês nos ajudarem a conversar com os colegas, aí, principalmente com aqueles que andam mais ausentes, mais desanimados, que, olha, né, talvez um ano que você achou vai virar 2, né? E recuperar 2 anos não é fácil, né? Então, ajudem nisso, né? É reta final de ano, a gente não tem como falar 2021 vai ser presencial, vai ser híbrido, vai ser remoto, não tem, tá? Mas o que tudo indica, a gente não vai ter uma normalidade, tá? Um padrão que a gente tinha antes da gente parar lá embaixo, tá? Então, ajudem nisso aí, beleza? E não se esqueçam que dia 16 é o último dia do terceiro bimestre, tá bom? Em relação à banco de dados, pessoal, é o seguinte, tá? Conversei com o Carlos, a princípio o professor Ali vai realmente assumir a disciplina, tá? Então, eu não sei se eu fico com vocês mais 2, 3 semanas aí, uma semana, não sei, tá? Mas é jogo rápido, e aí eu vou tentar fazer da melhor forma possível, tá? E, de novo, se vocês acharem que tem algum ponto que não está legal, que precisa melhorar, me fala que a gente vai corrigir, tá bom? Tomara, viu, Vinícius? Tomara que em fevereiro a gente possa, pelo menos fazer alguma coisa presencial, né? Porque toda semana sai a notícia que uma vacina sim parou os testes, outra vacina assada parou os testes, né? 3 corações, onda vermelha, onda amarela, onda vermelha, onda amarela. A gente não bate na onda verde. Então, não tem sido fácil, não tem sido fácil. Mas vamos superando, né? Eu acho que o principal é que a gente está superando, né? Vamos nos adaptando, né? E vamos aprendendo também, né? Então, vamos lá. Pessoal, será que tem alguém querendo entrar na sala? Deixa eu ver aqui se alguém mandou mensagem. Não. A Alanis mandou que eles ainda estão em aula. Beleza. Mas vamos lá, né? Enquanto a gente vai batendo um papo aqui. Seguinte, em relação ao banco de dados, pessoal, a gente conversou muito na última aula, tá? Tem uma atividade aqui a ser feita por vocês, aqui na abinha, no tópico material, Bruno, tá? Para ficar bem diferenciado aí, né? Todos os materiais do professor Márcio estão aí, eu até agradeço muito ao Márcio por ter deixado, né, eu utilizar a sala de aula dele, né, porque isso facilita muito para nós, né, mas facilita muito mesmo, né, uma vez que a gente pode manter, né, um local que vocês já estão acostumados e tudo mais, tá? O questionário, se vocês olharem, só 9 pessoas responderam, tá? Faltam 19 ainda. Quem não respondeu, por favor, fiquem atentos aí. Uma coisa bem tranquila, tá? Aí tem os nomes aí de quem respondeu, tá? Quem não respondeu. Bom dia, Cacau. Seja bem-vinda. Dê uma olhadinha aí, tá? De novo, gente, o objetivo aqui é muito mais um diagnóstico, tá?
do que propriamente uma avaliação. Então, por favor, respondam isso aí, e é o meu critério de avaliação também para o segundo bimestre, tá bom? O material que eu coloquei está aqui. Bom dia, Cacau. E a gente vai seguir, né? Hoje, pelo que a gente combinou, né, nós vamos falar um pouquinho sobre SQL, fazer uma revisãozona aí de SQL, né? De modo que tire dúvida. Eu postei aqui para vocês essas duas aulas. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo. Essas duas aulas sobre SQL, tá? São slides aí que podem ajudar vocês numa consulta e tudo mais. Sei que vocês já estavam trabalhando com SQL com o Márcio, né? Mas esse aqui, o intuito é ajudar mesmo vocês e tudo mais. Eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Aqui tem exemplos e tudo mais. Então, dá para... Bom dia, Alane, seja bem-vinda. Bom dia, Otávio. Então, pessoal, essas duas aulas, elas estão aqui, assim, muito mais para consulta mesmo e tudo mais, né? Para auxiliar vocês aí em alguma questão que vocês têm que fazer, né? Alguma dúvida que bata aí, tem um pouquinho de história, tá? E a gente vai falando sobre isso, né? Tem uma de DDE, tem uma de SQL. Bom dia, Samira. Bom dia, Jordana. Conecta, Vinícius, conecta. A chave estrangeira sempre é a chave primária da outra tabela. A gente vai fazer isso aqui agora. Desculpa, gente, me deu um sono. Vixe. Só o nome do pai aqui. Vamos lá. Acho que eu dei bom dia para todo mundo, né? Se eu tivesse esquecido alguém, fica com raiva de mim, não, tá, gente? Chegou um monte de gente junto. Mas vamos lá. Ó, vou acessar aqui o PHP MyAdmin que vocês estão acessando com... Estavam acessando com o Márcio, né? Eu conversei com ele, a gente continuar acessando e tudo mais. Pelo menos até a gente conseguir subir uma máquina virtual do MDF, tá? A senha, se eu estiver não enganado, é capota, mas não cai, um trem assim, né? Beleza. Estão entrando aqui. Tem aqui o Bruno, beleza. Legal. Bom dia, Gabi. Seja bem-vinda. Vamos lá. Né? Gente, o que é o SQL? Eu estou gravando aqui, o pessoal que chegar depois, a gente vai... O pessoal chegou... Bom dia, Luan, seja bem-vindo. O pessoal que chegou um pouquinho depois, tá? Estou batendo na tecla aqui, por favor, não deixem de responder o questionário, tá? Tem um questionário aqui dentro do material no desktop, atividade avaliativa. Bom dia, João, seja bem-vindo. Esse questionário avaliativo, ele pode ser respondido até sexta, tá? São 5 questões, bem tranquilas, é muito mais uma avaliação diagnóstica, tá bom? Bem tranquilo, ok? Individual. Então, dê uma olhada aí, eu mostrei os nomes aqui de quem já respondeu. Quem não respondeu, por favor, fique atento aí. Acaba sendo um critério que eu vou ter que adotar para avaliação do terceiro bimestre, tá? Então, fiquem atentos aí, conversem com os colegas, incentivem os colegas aí que estão meio perdidos, tá? Também falei com o pessoal, essa semana, até dia 16, é a última semana do terceiro bimestre, então fiquem atentos a todas as disciplinas aí, entregas e tudo mais, tá? Semana que vem a gente tem um pit stop, mas já é de quarto bimestre, e aí vão faltar só 8 semanas para a gente encerrar o ano de 2020. Então, fiquem atentos, porque vai passar muito rápido, tá? Fiquem atentos, né? Corram atrás aí de algum item que o aprendizado não ficou legal, vocês acham que precisa de rever, né? E o outro ponto, né, gente, é que a gente não sabe o que vem pela frente no 2021, né? Muitas pessoas estavam cogitando, não vou fazer nada esse ano, eu deixo para fazer ano que vem, né? Ao que tudo indica, a gente não vai ter um 2021, né, dentro de uma normalidade. Então, fiquem atentos aí, pensem bem, tá, sobre as atitudes, porque toda semana sai notícia que a vacina
está sendo parado o teste, ou está tendo que fazer alguma coisa. Então, fiquem atentos, tá? Não fiquem contando que 2021 será um ano muito típico dentro que a gente tinha. Tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos para o nosso banco de dados. Gente, aqui, deixa eu voltar, tá? Banco de, em SQL, a gente tem várias linguagens dentro do SQL que a gente pode dividir, tá? Acredito que o Márcio, vocês já fizeram bastante coisa com o Márcio, né? Mas vamos lá, uma revisãozinha, tá? As duas principais é a DDL, tá? Que a gente usa, é a linguagem de definição de dados, e DML, linguagem de manipulação de dados. Essas duas aqui a gente sempre vai usar, porque uma, a gente precisa, a DDL, a gente precisa para criar o nosso banco, para criar a nossa estrutura, tá? E a DML a gente precisa para inserir, para fazer uma consulta, tá? Então, essas duas aulas que eu postei para vocês, uma é de DDL e outra é de DML, tá? Existem outros, tá? Como DCL, DTL, DQL, tá? E por aí vai. Mas a gente vai ficar bem focado aqui nessas duas, tá bom? E o objetivo nosso hoje é fazer uma revisão zona aí de SQL, então quem tiver alguma dúvida, uma pergunta. Olha, já está disponibilizado, está aqui, ó, é na mesma sala de aula do Márcio, tá? O Márcio gentilmente permitiu que a gente continuasse autorizando. Eu criei esse tópico aqui, ó, material Bruno. Nele tem a atividade avaliativa e tem os materiais que eu postei para vocês, tá? As duas aulas de SQL, mais uma apostila básica. Esse tutorial de Workbench aqui eu vou excluir, tá? Eu vou excluir agora, inclusive. Porque eu achei que vocês estavam usando o Workbench, tá? Eu achei que vocês estavam usando o Workbench, vocês me desculpem, tá bom? Já excluí, pronto. Então, é muito seguro de vocês terem material de consulta e tudo mais. Alan, relaxa, tanta sala de aula, né? A gente entende, né? Vocês estão passando. Se eu mostrar uma Google sala de aula para vocês também, aqui é tudo sala de aula que eu tenho. Isso aqui em um e-mail, né? Então a gente vai ficando meio perdido mesmo. Mas vai dar tudo certo. Gente, então é isso, tá bom? Deixa eu dar um zoom aqui, aumentar um pouquinho a tela, senão vocês não vão enxergar, né? Seguinte, nós falamos isso na semana passada, nós estamos usando um servidor, né, que o Márcio também nos permitiu, então eu estou usando a mesma configuração que vocês, até para não gerar mais confusão para antes. Aí, certo, para vocês, e foi legal que cada um de vocês pôde criar, pôde criar a base de dados com os nomes de vocês. Então, eu tenho aqui o Bruno, eu tenho uma base de dados Bruno, certo? E eu imagino que cada um de vocês aí criou a base de dados que vocês vêm utilizando aí com o nome de vocês, certo? Lembrando que, né, dentro do PHP MyAdmin e de outras front-ends aí que a gente tem para trabalhar com dados, a gente tem parte gráfica, tá? Como criar uma tabela e a gente consegue vir aqui e executar, certo? Dá para fazer bastante coisa gráfica, como também a gente consegue fazer via SQL. Tá, direto, então é bem legal, o PHP MyAdmin é muito usado, eu até falei para vocês, quem tiver curiosidade de instalar, instala o AMP em casa, é legal, dá para fazer, tem como ver os usuários aqui e tudo mais, é bem legal. Bom, então, o que nós vamos fazer hoje? Na atividade avaliativa que eu passei para vocês, o esquema é esse aqui, ou seja, vocês conseguem visualizar ele dentro do nosso querido questionário avaliativo. Tá? E nós vamos tentar construir e inserir alguns dados nestas tabelas, tá? E isso que a gente vai tentar fazer hoje, tá bom? E aí, nisso, a gente vai tentando esclarecer as dúvidas, tá bom? A gente vai tentando tirar alguma questão que tenha gerado dúvidas para vocês. Então, por favor, usem o chat aí, abra o microfone, abra a câmera, tá? Eu vou ficar sem chat enquanto eu estiver com a figura, eu acho que é válido, porque fica mais fácil de vocês visualizarem. Tá bom? Então, é isso que é o nosso objetivo hoje, beleza? Está sendo gravado, depois a gente disponibiliza. A Anaí até sugeriu de gravar pequenas videoaulas, né, na última aula. Eu não estou gravando ainda não, porque eu estou esperando acertar essa situação com o Arley, tá? Que é o professor que vai chegar aqui e provavelmente vai ficar com essa disciplina. Porque senão... Aí eu levo de um jeito, e aí o jeito dele trabalhar é outro, aí melhor a gente aguardar um pouquinho, né? Já que essa semana a gente está encerrando o terceiro trimestre, mas se for ficar comigo, aí eu começo a gravar. Podem ficar tranquilos. Bom, gente, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu achar vocês. Isso, beleza.
Seguinte, eu tenho aqui a minha base de dados, Bruno, tá? Eu poderia criar uma base de dados que aqui eu estava chamando de Detran, né? Que era para gerir, né, infrações de trânsito, e para gerir infrações de trânsito a gente precisa de saber o veículo, a gente precisa de dados do proprietário, a gente precisa de dados da infração, né? Então, isso é a ideia de banco de dados. E as respostas que eu já li lá sobre o uso de banco de dados são bem coerentes, tá, gente? Gestão de dados, facilitar a operação, manipulação, encontrar, pesquisar dados, tá? Algo que gera conhecimento, né, para as organizações. Então, é nesse sentido que a gente consegue visualizar a banco de dados, tá bom? Como vocês estão muito organizados aqui e tudo mais, tá? Eu posso até dar um drop aqui, ó. Vamos lá, vamos começar, né? Drop, esquema, tá? Tá muito pequenininho para vocês enxergarem. Melhorou? Cadê o Kevin? O Kevin que é o meu auditor de fonte aí. Tá bom, gente? Me dá um feedback aí. Por favor, o Marcelo falou que tá de boa. Beleza. Imagino que seja melhorou, né, Abraão? Vocês usam umas gírias, Deus me livre. Vocês põem rendendo, tá? Beleza, o William tá de boa. Então vamos lá. Se tiver ruim, vocês falam, tá bom? Gente, é o seguinte. DDL, tá? Linguagem DDL. Tracinho, tracinho é comentário em banco de dados, tá? DDL é uma linguagem para a gente construir, apagar, alterar a estrutura da tabela, tá? Quando eu digo estrutura da tabela, eu vou voltar aqui na imagem, vou pegar aqui, por exemplo, estado. Qual que é a estrutura da tabela? A tabela chama estado e ela tem 3 colunas. ID estado, que é do tipo integer, sigla, que é do tipo varchar de 2, e estado, que é do tipo varchar de 20. Isso aqui a gente está falando de DDL, de construir a estrutura lógica da tabela, tá? Isso aqui é uma tabela. Se a gente vier o Excel, por exemplo, gosto muito do Excel, tá, gente? Então, por isso que eu vou usar ele aqui. É como se a gente fizesse o seguinte, ó. Estado, sigla, não sei como que for o outro, estado. A DDL seria a gente construir. Deixa eu só tirar uma. A DDL seria como se a gente viesse aqui e construísse essa estrutura. Tá? É como se nós estivéssemos vindo aqui e criado essa tabela. Eu acho que agora todo mundo consegue enxergar que isso aqui é uma tabela. Certo? E isso aqui é uma tabela. E quando a gente, então, a DDL a gente usa para isso. A gente criou isso aqui, a gente falou que o ID do estado é o ID, tá? É a chave primária, tá? Chave primária é aquele campo que não pode se repetir de maneira alguma, é o identificador único, tá? Então, a gente pode usar ele aqui. Então, a DDL a gente usa para isso. A DML a gente usa quando a gente vai inserir dados. Então, por exemplo, ID do estado 1, AC, Acre. Isso aqui, essa parte de inserir os dados, a gente chama de DML. SQL, só que é uma parte onde a gente manipula. 2, eu não sei qual que é a ordem. AL, Alagoas. Certo? Então, isso aqui é a diferença. Aqui a gente está trabalhando com manipulação, a gente está inserindo dados. Aqui a gente está construindo a estrutura da tabela. Tá bom? Então, basicamente é isso que a gente vai fazer. Deixa eu fechar isso aqui, não vou salvar. Era só para representar melhor a tabela, tá bom? Deixa eu abrir aqui o chat de vocês de novo. Beleza. Esse comandinho drop aqui, ó, tá? Ele é para exclusão, tá? Eu consigo excluir uma tabela, eu consigo excluir uma coluna, eu consigo excluir um esquema, tá? Eu não sei se vocês trabalhavam com esquema ou com database, tá? Database, dá no mesmo. Quando eu faço isso, eu estou excluindo o meu esquema aqui, tá? O meu banco de dados, entre aspas, tá? Vou vir cá, vou executar. Esquema mesmo, beleza. Tá? Certo? Mas quer não retornou no registro.
Beleza, deixa eu dar um F5 aqui. Repare que não existe mais o meu esquema Bruno aqui, tá? Então, não existe, ok? Maravilha. Vou criar ele de novo, né? Create esquema, tá? Bruno. Se eu quisesse criar o create esquema Detran, poderia, tá? Vocês vão ver que, às vezes, vocês pegam isso aqui, vocês vão matar isso aqui de cara, né? Create esquema, if not lists, tá? Ele vai criar o esquema Bruno se ele não existir, tá? Se o esquema Bruno não existir, ele cria. Se o esquema Bruno existir, ele não vai criar, bom? Ah, tem que colocar? Não, isso aqui são recursos que a SQL te dá, tá? Às vezes você não sabe se o seu usuário já tem um banco de dados, tá? Imagina se ao invés de Bruno, eu coloco aqui Cacau Show. Se eu faço isso, eu vou apagar todas essas tabelas que a Cacau já adicionou, tá? Então tem que tomar esse if not existe é nesse sentido, bom? Não vou apagar não, Cacau, pode ficar tranquilo. Vou executar, tá? Beleza. Não aparece aqui, mas é só uma questão de atualização. Dei F5, está aqui o esquema do Bruno. Bom, outra coisa que eu, particularmente, gosto muito de usar, tá? Mas aí é problema de ferramentas que eu usava, é usar isso aqui, ó, use Bruno, tá? Simplesmente para quê? Para contar qual que é o esquema que a gente quer que essas operações abaixo aconteçam. Então, quando a gente coloca use Bruno, a gente está, olha, se eu quero que você execute tudo que está aqui para baixo dentro da database Bruno, tá? Se eu executar isso aqui, a princípio não acontece nada, tá? A princípio não vai acontecer nada. A vantagem é só essa garantia, tá? Que a gente tem de que os nossos comandos vão ser executados dentro de Bruno aí. Bom dia, Davi Rodrigues. Eu não sei quem que é o Davi na turma de vocês. Não tem Davi na turma de vocês, mas vamos lá. Ah, beleza, Marcia achou de bom. Então, vamos usar o use. Agora, então, vamos criar as tabelinhas, tá? Vamos criar. Cadê o Davi? Davi Rodrigues, Mac 2, ó. Ô, Davi, eu acho que você está na sala errada, meu amigo. Que info, Davi. Mas se você quiser participar, sinta-se à vontade. Não tem problema nenhum, não. A turma é receptiva. Que isso, cara? Pode participar. Eu não sei se vai ser muito válido. Mas pode participar à vontade. Depois a gente manda alguém da mecânica, alguém da informática participar lá na aula do Adriano, da Lourdes, Thiago, João. Beleza, Davi, bom. Até mais. Gente, beleza. Então, vamos criar a tabela. E aí, seguinte, tem uma ordem lógica para a gente criar a tabela de um esquema? Tem algumas pessoas que não se importam de criar e depois saem alterando as tabelas. Tem pessoas que gostam de criar a partir de uma ordem mais lógica, assim, de criação, tá? E qual que seria essa ordem? Começar criando as tabelas que não têm chave estrangeira, tá? O que é uma chave estrangeira? É uma forma de a gente garantir integridade, segurança, robustez do nosso banco de dados, tá? Quando a gente afirma categoricamente, por exemplo, tá? Tem uma chave estrangeira aqui em cidade que é referente a estado. Ou seja, não dá para cadastrar uma cidade cujo estado não esteja cadastrado. Então, eu vou cadastrar Três Corações, eu vou ter que vir aqui e selecionar o estado de Minas Gerais, certo? Se o estado de Minas Gerais não tiver cadastrado aqui, eu não vou conseguir cadastrar a cidade de Três Corações em Minas Gerais, ok? Então, chave estrangeira serve para isso, tá? Na prática, o que acontece? A chave primária de estado vem para a tabela cidade, certo? Como uma chave estrangeira. Esse FK aqui é de foreign key, é uma chave estrangeira, certo? Então, na prática, o que a gente está garantindo é o seguinte, olha, eu não vou deixar você cadastrar a cidade, tá? E você digitar o campo estado. Você vai ter que selecionar um estado que você já cadastrou, certo? Justamente para evitar o seguinte, tá?
Eu vou lá, vou cadastrar a cidade de Três Corações. E aí, ao invés de selecionar, ao invés de nós termos aqui um combo onde eu pesquiso, por exemplo, assim, quais são... Gente, não repara a qualidade técnica do desenho, não, tá? Ao invés de a gente ter um combo onde a gente vem aqui e seleciona, e ele abre aqui para nós Acre, Bahia, Pernambuco, Minas, por aí vai. Tá? Se ele deixar a gente digitar o estado aqui, alguém vai digitar MG, outros vão digitar Minas Gerais, outros vão digitar M Gerais, certo? O outro vai digitar M.G. Qual que é a dor de cabeça disso aqui depois? Se você precisar de saber quais são as cidades de Minas Gerais, você vai ter que considerar tudo isso aqui. Tá? Então, quando a gente usa uma chave estrangeira, a gente meio que padroniza o cadastro de uma determinada entidade, uma determinada tabela, para facilitar consultas futuras. É por isso que a gente precisa de trabalhar com chave estrangeira, tá? É para garantir isso aqui, tá bom? Então, se você pegar um esquema, tá? Um diagrama para você construir ele, eu, particularmente, eu prefiro. Começa a construir ele pelas tabelas que não tem nenhuma chave estrangeira, porque ela você consegue construir e finalizar ela rapidinho, sem dor de cabeça, tá? Sem dor de cabeça. Entendido isso? Bem tranquilo, né? Bem tranquilo. Então, é isso que a gente vai começar a fazer, tá? Então, eu vou começar aqui com o estado, certo? Vou começar aqui com a tabela em estado, e a gente vai criar tabela de uma maneira bem tranquila aqui, tá? Só fiquei sem chat um prazinho. Deixa eu ver que a gente quer ver que eu fiquei sem chat. Marcelo colocou, clicar diretamente na tabela ali do lado seria o mesmo que isso, certo? Você fala, vim aqui e clicar, né, Marcelo? Sim. Seria isso. Mesma coisa, cara. A gente tá falando que a gente vai trabalhar com a base aqui, com o esquema Bruno, beleza? Tranquilo. Ok. A Cacau colocou que é mais chique, beleza. Certinho. Gente, aí é critério de vocês, tá? No Workbench, eu vou até abrir o Workbench aqui, eu sei que vocês não têm usado o Workbench, tá? Mas, aqui, ó, tá aqui o Workbench. O Workbench, ele até destaca aqui em negrito qual que é a base que a gente está usando, e muitas vezes, assim, nas aulas, quando dava aula de banco de dados, eu usava o Workbench nos laboratórios, o pessoal fazia muita coisa errada nisso, né? Selecionava se é que queria mexer aqui no MyDB, aí fazia, excluía, pagava, depois virava quebra de cabeça. Tá? Mas faz parte, isso aí é o de menos. Bom, gente, para criar a tabela, vocês estavam criando tudo no SQL, vocês estavam usando esse recurso aqui, do PHP Mais de Mim? O que vocês me contam? SQL direto? Beleza. Então vamos lá. Nós vamos criar a tabela telefone, tá? Isso, mas tá certinho. Isso é ótimo. É ótimo. Depois que vocês pegarem a mãe, vocês, né, fazem o dia que vocês acharem mais legal, mais produtivo. Tem erro não. Mas SQL é a linguagem de programação mais fácil que tem. Que é muito tranquilo de aprender, é muito gostoso de usar. Não tem tanta palavra reservada, então é tranquilo. Então vamos lá. Está, tá, com as suas 3 colunas, a gente vai criar agora. Use Bruno aqui. Vocês sabem que o SQL não é case sensitivo, né? O SQL não é case sensitivo, beleza? Então a gente pode digitar maiúsculo, mas vai dar no mesmo. Bom saber. Obrigado pela ideia, Cacau. Vou construir, vou dar um drop aqui. Bem, então vamos lá. Create table, tá? Create table, estado. Aí, tem gente que prefere trabalhar com tabelas no plural, tabelas no singular, tá? Na imagem, se vocês... Opa, não é essa. Na imagem que eu passei para vocês, se vocês olharem, elas estão todas no singular, tá?
mas não é que tem que ser no singular, não. A única coisa que normalmente a gente tem é, se você criou uma no singular, cria todas no singular. Se você criou uma no plural, cria todas no plural, tá bom? E aí, gente, create table é muito de boa de trabalhar. Por quê? Opa, aí. Você vai usar o comando create table, criar uma tabela, o nome da tabela, e você vai abrir parênteses, tá? Tá? Que não, a gente não trabalha com chave, a gente vai trabalhar com parênteses, tá ok? E aqui dentro dos parênteses, é o escopo, a gente vai construir, vamos usar isso aqui, a nossa tabela, aquela estrutura, tá? Pode usar aqui também, tá? If not exists, tá? Eu não sei se eu já tenho essa tabela, pode fazer isso aqui, não tem problema, não vou considerar, não, e a gente vai criar, né? A primeira coluna, ID estado, certo? O ID estado, e aí a gente sempre vai colocar nesse sentido, né? Primeiro, o nome da coluna, segundo, o tipo da coluna, então, por exemplo, ID estado é integer, certo? Integer é inteiro, né? São números inteiros, certo? Como ele é uma chave primária, Abraão, nós vamos lá, tá? A gente pode declarar ele como not null, que significa que ele não aceita valores nulos, certo? Nós podemos declarar ele como auto underline incremente, tá? Que é o seguinte, ele vai gerar a chave primária automaticamente, ele é auto incremento, tá? Ele sempre vai pegar o último número que ele tem e vai colocar mais um, tá? E a gente ainda pode colocar ele como primary key, aqui, tá? Eu, Bruno, não posso colocar o primary key aqui, tá? Mas pode. Eu prefiro colocar lá embaixo, no final de tudo. Eu vou fazer assim, mas não tem problema quem gosta de trabalhar assim, não. Tá bom? Nessa declaração de ID estado, tem alguma coisa aqui que vocês não conhecem, que é novidade para vocês? Vocês esqueceram? Só para saber mais ou menos o que tá. Abraão, pode colocar o primeiro aqui, tá? Eu não vou colocar o primary key, porque eu vou colocar lá embaixo, tá? É mania minha. Marcelo, o auto-incremente é um recurso que o MySQL tem, tá? Que é o seguinte, você pode falar que os seus campos de ID, de chave primária, eles vão ser auto-incremento. Significa o seguinte, você não precisa gerar a chave primária. O MySQL vai gerar essa chave primária automaticamente para você. Cada vez que você inserir um estado novo, ele vai gerar automaticamente o ID daquele estado. Como que ele gera? É como se fosse um contador. Ele vai carregar um contador dentro dele. Por isso que a gente fala auto-incremento. Exatamente, Vinícius. É o mais aí. É isso aí. Certo? Ele vai gerar mais um. Se você não precisar desse código do ID para outras coisas, eu recomendo fortemente que vocês utilizem o auto-incremento nas chaves primárias, tá? Porque você abre mão da responsabilidade de ter que controlar a chave primária e deixa o seu banco de dados controlar. Por exemplo, aluno. Pode ser o CPF, a matrícula do aluno. Beleza, ok. Certo? Perdão, gente, pode ser o CPF, o ID, a chave primária da tabela aluno. Certo? Beleza, só que se alguém digitar um CPF errado, pode ser que você comprometa a sua chave primária, porque aí depois você vai ter que corrigir tudo mais. Se você não precisa daquilo, você cria um campo exclusivamente para ser chave primária. ID aluno, ID matrícula, ID estado. E aí você faz ele como auto-incremento, porque aí você não vai passar por esse perrengue. Tá? Bruno, mas eu tenho um campo que é código do estado. Beleza, cria o ID estado, cria outra coluna, código do estado. Que é o código do estado, você deixa o usuário digitar, ele vai poder alterar, mas ele não vai ser sua chave primária. Beleza? É isso aí, Will. É o mais que vocês fizeram em C, vocês fazem em Java, vocês vão fazer em PHP. Pode isso não, tá bom? Seguindo, então, a gente vai para a segunda coluna. Sigla é do tipo varchar, né? Varchar, gente, é string, é texto, né? Qual que é a quantidade de caracteres que ela aceita, tá? Sigla de estado tem 2, né? Aquele UF na unidade da federação são 2. É um campo obrigatório? Então, ótimo. Não é um campo obrigatório, não precisa colocar nada,
né? Tem gente que coloca nulo, significa que ele pode ser nulo, tá? Não há necessidade. Agora, se ele for obrigatório, mate nulo, tá? A melhor forma de você saber se você usa o mate nulo é o seguinte: na hora de cadastrar um estado, a sigla é obrigatória? É, então beleza, resolvido, tá? Por fim, o estado. Opa. Não é case sensitivo, tá? Não é. Então, até para você ler fica fácil, né? Assim, se você criar um padrão, tipo, as palavras que são reservadas, igual eu estou fazendo aqui, eu coloco em maiúsculo. As que não são, eu coloco em minúsculo. Então, talvez fique até mais fácil de ler, certo? Então, gente, até aqui, a gente criou 3 colunas. ID estado, que é um inteiro, not null, auto-incremente. A sigla do estado, que é um varchar de 2, certo? Beleza, legal. Gente, aí é gosto de cada um, tá? É gosto de cada um de vocês. Como diz, eu fui, entre aspas, aí, né? Eu aprendi nesse formato aqui, até foi numa empresa que eu trabalhei, que era desse jeito que a gente fazia banco de dados. Então, eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Então, mas pode fazer a próxima, a gente cria tudo minúsculo, até mais rápido, tá bom? Sou nada, Vinícius, sou nada. Eu gosto das modernidades, viu? Até vou comprar aquele joguinho que está na moda agora. Sou nada, eu gosto de facilidade. Mas vamos lá. Aí, de novo, eu gosto de trabalhar do seguinte jeito, tá? Eu gosto de vir aqui no final e colocar primary key, depois, tá? No final da história, gente, o efeito de colocar primary key aqui ou colocar o primary key aqui é o mesmo, tá? A gente simplesmente está sinalizando que ID estado é um campo que é a chave primária da tabela, certo? Reparem que antes de fechar o parênteses, a gente não coloca vírgula. Se a gente colocar uma vírgula aqui, ele vai dar erro, tá? Feito. Então, isso aqui cria a tabela de estado, ok? Isso aqui cria a tabela de estado. Vou copiar isso aqui, vou executar, tá? F5 aqui. Repara que dentro do Bruno aqui, a gente já tem a tabela estado, com as suas 3 colunas. Deixa eu aumentar aqui. Estado, ID, estado e sigla, tá? Índices, eu vi que o Márcio ainda ia falar com vocês, então não vou começar a tocar em índice hoje, tá? Mas tá aí o comando que a gente construiu e o que ele criou para nós, certo? Alguma dúvida nessa parte do estado? Tranquilo? Tá bom. Para pagar uma tabela drop table, né? Estado. Certo? Escutei, pronto. Se a gente olhar aqui o Bruno agora, não tem nada, né? Beleza. Vou executar de novo. Aí o estado criado. Beleza. Bom, aí o estado. Ok? Com as colunas certinho. Legal. O que nós vamos construir agora? Não é essa, é essa aqui. Tá? Como a gente criou o estado, e até para a gente ganhar tempo, nós vamos construir agora a cidade. Tá? Até porque cidade tem chave estrangeira, então a gente consegue já ver essa característica também, tá bom? Então a gente vai criar a cidade. Cidade tem 3 colunas, tá? O ID da cidade, o estado e o nome da cidade, tá? Lembrando que o estado aqui é uma chave estrangeira. Bom, e a gente vai revisando. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ativar vocês aqui. Olha, não vai dar prazo de criar tudo, tá? Mas a gente está usando ali só como referência, porque aí vocês podem ver o diagrama, tá? E ver o que ele gera na prática, né? No banco de dados físico. O que é o banco de dados físico, né? Então, assim, no banco de dados conceitual, no diagrama relacional, que é um conceito, é isso aqui, tá? No banco de dados físico, é essa tabela que está aqui, tá? Se você for para a parte física mesmo, é o HD salvando essas informações de uma forma mais ordenada. E aí, sim, os índices entram, tá, gente? O índice é uma forma de facilitar a inserção, exclusão, pesquisa, tá? Por exemplo,
Vamos pensar, um sistema de escola. O sistema de escola usa muito gerar lista de alunos em ordem alfabética. Então, você cria um índice de ordem alfabética que, na hora de inserir, ele já tenta inserir dentro de uma ordem alfabética. E isso você ganha desempenho lá na frente. Tá bom? O índice é mais ou menos isso. Não vou aprofundar, né? Porque senão a gente vai gastar um tempo. Tá? Então, vai fazer tudo minutos. E o mundo vai ser um drama, mas eu vou tentar. Tá? Create table. Qual tabela? Cidade agora, tá? Isso aqui também é mania, tá, gente? Não é que tem que ser assim, não, de sair da linha dele e tal. Eu gosto de fazer assim. Beleza. De novo, nós vamos criar aqui o ID cidade. Eu, Bruno, gosto demais, toda tabela tem um campo. ID é o nome da tabela, tá? E aí, sempre é integer, not new, auto-incremente. E já foi tudo para o maiúsculo, gente. Desculpa, a próxima eu vou tentar, te juro. Mais que eu tentei agora. Tá bom? Então, ó, o ID está criado, certo? O segundo campo pode ser a cidade, certo? Pode ser um varchar. Vamos colocar um varchar de 50. Dificilmente vai ter uma cidade que tem uma normal de 50 caracteres, tá? Ele é um campo obrigatório? Continua. E agora, a gente vai criar o estado, né? O estado, e aí eu vou voltar, vou voltar aqui, tá? Aqui, certo? O estado, repara que ele é um campo integer. E por que ele é um campo integer? Porque como ele é uma chave estrangeira, ele vai trazer o ID do estado para cá. Tá? Então, na hora de criar o estado aqui, tem que tomar cuidado com isso. Ele é um campo inteiro. Por quê? Porque ele traz a chave primária da tabela estado. Tá? Ele não quer saber a sigla, ele não quer saber o nome, ele quer saber o ID do estado. E por que isso é interessante? Porque se eu precisar de alterar a sigla, ou alterar o estado, ou alterar o CPF de um cliente, por exemplo, não afeta a minha chave estrangeira. Tá? Então, isso é uma mania, um vício também que eu tenho. Tá? Então, é um campo que é integer. Tá? Ele é um campo not null, né? Tem que ser obrigatório. Beleza. Pronto. Repare que aqui o estado nesse formato, tá? O estado nesse formato, ele é uma coluna da tabela cidade, tá? Ele é uma coluna da tabela cidade. Agora a gente vai lá, tá? Nós vamos criar aqui o que a gente normalmente chama de constraints, tá? Que são restrições. A primeira restrição, a primeira constraint que todos têm é a primeira key, tá? Então, primeira key, qual que é o nosso campo da chave primária? ID cidade. Certo? Beleza. Primeiro que acho que todo mundo já tem noção, mas se tiver dúvida é só falar. Certo? Agora, foreign key, chave estrangeira. Foreign key, FK. Gente, vocês estavam criando FK, foreign key direto, vocês estavam criando com constraint, o que vocês me contam aí? Eu posso criar assim, ó. Vou fazer das duas formas, né? Eu posso criar foreign key, certo? Aqui dentro, eu coloco qual campo desta tabela é uma chave estrangeira, então, é estado. Bruno, como ela é uma chave estrangeira, eu quero colocar aqui um FK estado, para ficar bem claro. Beleza, problema não. FK estado, certo? Aqui, beleza. Isso aqui é outra mania que eu tenho, tá? Esse campo chave estrangeira, beleza, então vou fazer assim. Tá? Ele referencia qual tabela? Ele referencia a tabela estado. Qual campo da tabela estado? ID estado. Ok? Então, isso aqui é uma forma que a gente tem de fazer chave estrangeira. Agora, uma forma mais elegante, tá? Uma forma mais elegante é você criar aqui uma constraint, tá? Você criar uma constraint aqui, você cria uma constraint, pode chamar ela, por exemplo, de FK cidade e estado. Normalmente a gente mistura as duas tabelas. Essa constraint, ela é uma foreign key, tá? Do estado, e ela faz referência à tabela estado ao campo ID estado. Repare que aqui não tem nenhuma vírgula separando, ou seja, isso aqui é tudo um comando só, ok? A gente pode fazer desta forma, beleza?
O Vinícius colocou aqui com a DD constante, é outra forma que a gente pode fazer, tá? Nós podemos criar a tabela de cidade sem adicionar o foreign key e depois fazer um alter table, tá? Podemos fazer assim, não tem problema nenhum não. Bom? Mas reparem que é o seguinte, a gente simplesmente está contando para a nossa cidade que ela tem uma foreign key, uma chave estrangeira, que é o estado, tá bom? Então, eu vou copiar isso aqui só para ganhar tempo depois, tá? Vou apagar. Repare que eu apaguei a chave estrangeira, tá? Vou executar isso aqui. Beleza. Quando eu executo, a cidade veio para cá, tá? Do jeito que o meu banco está aqui, eu posso adicionar uma cidade sem me preocupar com o estado, tá? E aí, nós já vamos até lá, só colar aquilo aqui, vou ganhar tempo, tá? Para o SQL, que a gente chama de DML, tá? Que é de manipulação de dados. Então, por exemplo, a gente pode fazer aqui um insert, fazer tudo junto. Insert into cidade values. É mesmo que vocês estavam inserindo? Ajuda aí. Cidade. É o seguinte, para ficar mais claro ainda. Cidade, FK, estado. Qual cidade que a gente vai inserir? Qual que é o FK do estado? Vou passar tem que ser um valor inteiro. Então, vou passar aqui 999, certo? Será que eu consigo inserir isso aqui do jeito que está? Essa parte aqui. Consigo? Isso aqui vai inserir ou vai dar erro? Me acham aí? O que vocês me contam? Fala aqui, sem entre aspas. Crase isso, crase. Outra coisa, gente, que também não é obrigatório, tá? Você passa. É só para ajudar a ficar mais claro. Vamos testar, tá vendo? Pelo menos o ambiente passa, que é o que eu uso mais. Pode ter que no PHP mais de mim por ser na web, ele seja obrigatório. Vamos lá, vamos executar. Ó, uma linha inserida, certo? Vamos ver. Cidade. Vocês estavam fazendo também, né, gente? Não tem segredo para ninguém, não, né? Aqui, ó, cidade. ID. Como ele auto-incrementa, tá vendo que a gente nem preocupou com o ID da cidade? Cidade, 3 corações, FK estado 9999. Beleza? Entendi, não. Sério? Eu posso apagar, posso editar, né? Eu estou usando parte gráfica aqui, certo? A questão da crase, gente, de novo, a questão da crase é porque ela facilita a leitura, tá? Ela vai facilitar a leitura. Então, olha para vocês verem, se a gente coloca a crase, fica mais fácil a nossa leitura, ok? É por isso que normalmente, e aí de novo, gente, algumas empresas, elas trabalham com a crase. E aí foi bom que eu corrigi o que eu tinha feito, mas não tem problema não. Certo? Aí eu te mostro. Bom, mas vamos lá. Tá? E aí, gente, se vocês estão habituados a crase, use a crase. Tá? De novo, SQL é muito legal de aprender porque ele tem várias possibilidades. Tá? Mas vamos lá.
Eu fiz, não ficou do jeito que eu queria. Por quê? Porque eu estou conseguindo adicionar uma cidade sem ter um estado cadastrado. A gente pode vir aqui e fazer um alter table na tabela cidade, certo? Ou seja, nós estamos operando a tabela cidade, ok? Nós queremos fazer o quê? Adicionar uma constante, uma restrição, certo? Uma restrição, que normalmente a gente chama de FK, pode ser de foreign key, e mistura as duas tabelas, tá? Cidade e estado. De novo, isso aqui, gente, se você fizer constante teste, funciona, tá? O legal é você criar um padrão para você, para facilitar a sua interpretação, é ficar cidade, estado, certo? Facilita para você entender, ok? Só isso. O que é essa constante que a gente está adicionando? Tá? Ela é uma foreign key. É uma foreign key, tá? Referente ao campo FK estado, tá? Esse campo FK estado, ele vai fazer referências à tabela estado, ao campo ID, ponto e vírgula aqui. Beleza? Se a gente executar isso aqui agora, vamos ver se vai dar certo. Vamos executar. Ó, tem um erro. Vamos lá. Gente, sempre der erro, dá uma olhadinha aqui, tá? Igual o Java, dá uma olhadinha. Para tá, mas vamos lá. Deu update de world. Ah, tá. Provavelmente porque a gente já tem uma linha lá inserida, tá? Alguém tem uma ideia diferente. Vou excluir aqui, ó, apagar, e beleza. A área agora está vazia. Vou voltar aqui no nosso SQL. Vamos tentar executar. Certo? Não retornou no registro. Ok. Mas o que a gente fez agora? Deixa eu ver se eu consigo voltar. O que a gente fez agora? A gente falou que dentro da cidade a gente tem, tá? A gente tem uma chave estrangeira, ok? E aí a gente vai tentar fazer aquilo que a gente acabou de fazer. Insert cidade. Vou fazer aqui um pouquinho diferente, tá? ID cidade, ou seja, as colunas, os valores. Vocês colocaram crase aqui, né? Que vocês estavam falando, né? Oh, peraí. Pera. Minha crase, eu esqueço como chama essa acentuação aqui. Pode ser crase, pode ser. Ah, mentira, sei lá. Crase. Mas o acento não chama crase, não é não? O acento agudo que chama. Vamos lá, mas vamos lá. Aspas. Mas eu quero falar para vocês é que funciona. Dentro do padrãozinho, certo? Ah, beleza, obrigado, Cacau. Aí chama grave, né? Não? Um é agudo, outro é grave. Dá uma olhadinha, para quando é com uma aulinha lá. Gente, mas vamos lá. Então tá, com as aspas, bem dentro do padrão que vocês estão aprendendo. Repare o seguinte, apesar do nosso campo de cidade ser auto-incremente, a gente pode passar um valor para ele, por exemplo, 100. Tá? Para a nossa cidade agora, vou dizer na bom despacho agora, bom despacho.
nosso estado, o que vai acontecer agora? Quando a gente executar, ele vai dar um erro, tá? Por que ele vai dar um erro? Não conheço a coluna 100, né? List. Vou tirar o ID de cidade aqui. Vamos ver se agora vai. Ah, agora sim. Tá. Seguinte, olha o erro que está dando. A chave estrangeira, né, a constante de chave estrangeira não foi respeitada nisso que nós estamos fazendo. Por quê? Porque na nossa tabela estado, não existe, tá, o ID 999. Tanto que se a gente fizer isso aqui agora, certinho, nós é meio-dia, é o último comando, tá? Certinho, estado, crase, sigla, vírgula, beleza. MG, Minas Gerais. Depois a gente inserir e passar uma aqui, eu espero que dê certo, tá? Vamos ver. Não existe estado? Eu apaguei a tabela estado, gente? Não. Não. Sigla. Foi, inseriu, tá? Vamos lá, rapidinho, prometo. Ó, repara que o nosso estado inseriu aqui com o ID 1, Minas Gerais, e a cidade agora inseriu, até a gente passou um ID 100, não tem problema, e a chave estrangeira pegou um aqui, ou seja, significa que Bom Despacho é uma cidade do estado de Minas Gerais. Tanto que se a gente clicar aqui, ele leva a gente, tá, para a tabela estado Minas Gerais. Beleza? Gente, desculpem, eu me estendi, eu queria até acabar mais cedo hoje, perdão, tá? Na próxima aula, a gente retoma isso aqui, tá? A gente vai fazendo mais algumas tabelas, vamos fazer algumas inserções, tá? Tem como inserir todos os estados e todas as tabelas e todas as cidades do Brasil, a gente vai fazer isso também, tá bom? Então, gente, muito obrigado a vocês aí, boa semana, desculpem ter atrasado a almoço de vocês, me perdi no tempo aqui, tá bom? Boa semana, bom encerramento aí de terceiro bimestre. Qualquer dúvida em relação a LP1, ou a banco delas, me falem, tá? Não deixem de fazer, de entregar as atividades. A calculadora, na quinta-feira, a gente vai ter um momento da nossa aula para tirar dúvidas, para quem tiver alguma dúvida. Quem tiver alguma dúvida maior, pode mandar antes, não tem problema nenhum, não. Tá bom? Bom almoço para vocês, bom dia, fiquem com Deus, se cuidem aí, até a próxima, até quinta. Tchau, tchau.